Hoje vamos falar sobre cargas elétricas. Então, a gente pode conseguir cargas positivas e negativas por meio do atrito. Então, vamos ver mais ou menos como é que essa coisa funciona olhando para esse desenho que eu tenho aqui na tela. Se a gente tiver dois bastõezinhos de plástico e aproximar os dois bastõezinhos de plástico, o que acontece? Nada, certo? Por outro lado, se eu pegar esses bastõezinhos e atritá-los com peliça, uma pelezinha de animal, o que acontece, né? Eu vou, e depois eu aproximá-los, eu consigo ver, que é o que está sendo mostrado nesse desenho, que eles se repelem. Por outro lado, se eu pegar dois bastõezinhos de vidro e aproximá-los, o que acontece? Nada. Se eu atritar esses bastõezinhos de vidro com uma seda e tornar a aproximá-los, eles também vão se repelir. Agora, se eu pegar esse bastãozinho de plástico que foi atritado e esse bastãozinho de vidro que também foi atritado e colocar um em contato com o outro, eles vão se atrair, certo? Da mesma forma, a peliça e a seda vão atrair esses bastões aqui que entraram em contato com elas. Isso é uma experiência de eletrostática e mostra pra gente como é que a gente pode induzir um material que em princípio é neutro a se tornar um material carregado. E como medir essa força de repulsão ou de atração que a gente começa a perceber que existe a partir desses elementos que foram que passaram a ter cargas positivas ou negativas, né? Então, esse aqui tem uma figurinha de uma balança de torção e ela foi utilizada por Coulomb para medir essa força que a gente vai passar a chamar de força elétrica, né? Então é um filamento de torção, então essa balança ela pode girar e ela tem aqui esferas que são carregadas positiva e negativamente. Quando eu coloco essas duas esferas a uma distância qualquer, o que vai acontecer é que elas tendem a se aproximar, porque uma tem carga que a gente chama de positiva, a outra tem carga que a gente chama de negativa, isso é, cargas opostas, e portanto elas querem se atrair. Como elas querem se atrair, a balança gira. Então, medindo o torque, que é uma coisa que já foi visto no curso de Física 2, a gente consegue determinar qual é a força que faz essa balança de torção girar. Muito bem. Existem três tipos de materiais, basicamente, né? Então, existem os materiais que são materiais condutores, isso é, eles conseguem conduzir essas cargas elétricas, como metais, corpo humano, água do mar, por exemplo. E existem os materiais ditos isolantes e ainda existem os semicondutores, que não vão ficar, a gente não vai fazer uma abordagem sobre eles aqui nesse curso. Lá no curso de como é que chama? Estado sólido, vocês vão ver, acho que em estrutura da matéria 2 já se fala bastante em semicondutores. Nesse momento aqui, então, o que a gente sabe é que esses materiais que são condutores, nesses materiais condutores, as cargas elétricas podem se mover livremente, pulando de um átomo para o outro dentro deles. Se não for um material sólido, como o metal, for água do mar, por exemplo, ou onde a gente tem um líquido, quem carrega essa informação são os íons que se deslocam dentro aí desse líquido. Por outro lado, os materiais isolantes são aqueles que não têm facilidade de conduzir essa carga elétrica no seu interior. Muito bem, então eu já falei para vocês da balança de torção, né, que foi como a força elétrica foi medida, mas ela também foi quantificada, né? Então a gente sabendo quais as cargas que estão envolvidas nesse sistema, a gente consegue definir o que é força elétrica. Vou abrir aqui mais uma figurinha, aqui só para mostrar uma coisa aí com cargas pontuais, né? Cargas pontiformes. Então vamos supor que agora eu tenha duas cargas pontiformes e aqui eu tenho a força que elas sentem. Então a força, como elas duas aqui, Q1 e Q2, as duas têm cargas positivas, essas forças são forças que se repelem. Mesma direção, sentidos opostos.
Por outro lado, se elas forem cargas de sinais contrários, uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair, né? Então, elas vão ter essas forças uma em direção à outra. Então, a força que a carga 1 sente devido à existência da 2 é idêntica em módulo à força que a carga 2 sente devido à existência da carga 1. Ok, como é que a gente quantifica isso então, né? Agora eu vou dar a chance de vocês terem contato com a minha letra que foi burilada ao longo do tempo, de tal forma que se tornou quase uma obra de arte. E como toda obra de arte, ela pode ser um tanto quanto abstrata. Então vamos ver o que é que eu consigo produzir aqui. Então eu vou dizer que a força ela vai ser igual a uma constante que a gente já vai identificar, módulo da carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância delas ao quadrado. Então foi isso. Isso. Essa é a chamada, a força que descreve a interação elétrica aqui entre essas duas cargas, onde a gente já vai ver que isso aqui é uma constante, eu já vou dizer qual é o valor dessa constante. Bom, Q1 e Q2 são, vamos aqui de novo, vou escrever aqui, então a unidade dessas cargas Q é o Coulomb. E a gente vai ver mais para frente aqui nesse curso, agora eu só vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, é que a corrente elétrica, que a gente vai chamar de I, ela é dada por dQ dt. Então, o quanto de carga flui num determinado tempo define essa corrente I. Essa corrente I, por sua vez, a unidade dela é o ampere. E a unidade de tempo, vocês sabem que é o segundo, né? Então, 1 ampere é 1 coulomb por segundo no sistema internacional. Ou seja, 1 coulomb é 1 ampere vezes segundo. Muito bem. Então, agora que vou fechar isso aqui e vamos ver um exemplo. Vamos ver aqui que eu consigo aumentar isso aqui. Então, na verdade, aquele K que eu acabei de escrever, ele é dado por 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, R ao quadrado. Isso aqui, se eu fizer essa continha, eu vou ter o valor da força em módulo. A direção e o sentido, a gente já viu que são determinados pelo fato das cargas serem positivas ou negativas. A gente vai fazer um exemplo para perceber isso direitinho. Esse ε0 é a constante de permissividade do vácuo. E a gente já vai ver depois, quando a gente trabalhar com o magnetismo, que tem uma outra constante que a gente costuma chamar de μ0, de tal forma que o ε0 vezes o μ0 estão associados com a velocidade da luz. É uma coisa realmente fantástica. Bom, o valor desse cara é bem pequenininho, 8,85 10 a menos 12. Aí Coulomb ao quadrado, Newton metro quadrado, que a gente consegue ver só invertendo essa expressão, né? Percebam que o ε0, se eu botar ele para cá, ele vai ser 1 sobre a força, Q1, Q2, R ao quadrado, né? Daí que vem esse Newton metro quadrado, a força vai estar aqui, Newton metro quadrado, e o Q1, Q2, Coulomb ao quadrado. Ou 1 sobre 4πε0 é Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado, 9 vezes 10 a 9, né? Então tem esse número aqui, que é bem grandinho. Bom, então o que acontece se eu tiver mais de duas cargas num determinado sistema e elas estiverem sentindo as forças umas das outras? Então vamos supor que eu tenho aqui um conjunto de 3 cargas. Q1, que está aqui no centro do meu sistema de coordenadas, se eu tenho que definir distâncias, eu preciso definir um referencial. Q2, que está aqui, a uma distância de 15 centímetros, e Q3, que está aqui, a uma distância de 10 centímetros. Q1 e Q3 são duas cargas negativas, e Q2 é uma carga positiva. E aí eu pergunto para vocês, qual é a força que essa carga 1 sente devido à existência de Q2 e Q3? Percebam, pelo que eu estou falando, se essa carga é negativa, e essa é positiva, significa que quando essa carga Q2 chegar aqui, ela vai atrair Q1.
Como essa aqui também é negativa, significa que Q1 vai se sentir repelido por essa carga. Qual é a força resultante que a carga Q1 então vai sentir por causa das outras duas? Então vamos fazer uma continha simples, nada mais é do que a aplicação dessa fórmula e lembrar que quando a gente tem várias forças atuando no mesmo ponto, a gente tem que somar essas forças e que essa soma é uma soma vetorial, porque força é uma grandeza vetorial. Então isso aqui vai me dar um módulo e os sinais dessas cargas vão me dar direção e sentido dessas forças. Então vamos ver aqui, ó. Entre 1 e 2, eu tenho essa força aqui, que eu vou chamar de F12, que está direcionada para cá. Por quê? Porque Q1 é negativa, Q2 é positiva, elas estão se atraindo. Se eu fosse desenhar aqui a força F21, ela ia estar virada para cá, certo? Muito bem, e a F13 está aqui, ó. Por que ela está aqui? Porque a carga Q1 quer se afastar da carga Q3, porque as duas têm o mesmo sinal. Muito bem, agora é só botar na fórmula e fazer a conta, né? Então, a força F12 é 1 sobre 4πε0, que é 9 vezes 10 a nona, e eu boto aqui o valor da carga Q1, o valor da carga Q2, percebe sempre em módulo, e a distância entre elas ao quadrado, que é 15 centímetros. Isso aqui dá 1,2 newtons. A F13, que é entre 1 e a 3, também o procedimento é o mesmo, 1 sobre 4πε0, que é essa constante aqui, o valor da Q1, o valor da Q3, sobre a distância entre elas, R13 ao quadrado, que é são os 10 centímetros ao quadrado, sempre lembrando que a gente tem que converter isso para o sistema de unidades, sistema internacional, isso que vai dar 1,8 newtons. Bom, mas nessa direção, 1,2 newtons aqui e 1,8 newtons aqui. Agora eu quero saber qual é o valor da resultante, então eu preciso fazer uma soma vetorial dessas duas fulanas. Então, eu vou definir quanto é a força em x, que vai ser o F12x mais F13x, a força em y, eu não tenho, esse sistema é só bidimensional, não tenho nada em z, e depois eu sei que a força final vai ser raiz quadrada do F1x ao quadrado mais F1y ao quadrado. Bom, o Fx é a soma do F12x, que é a própria, certo? Ela está no eixo x, que é 1,2 newton. Mas o F13x, que é quem? É esse fulano aqui, projetado aqui ao longo de x. Bom, se eu sei que esse ângulo θ vale 30 graus, é porque esse aqui vale 60 graus, né? Então, isso aqui é F13 cosseno de 60, ou, se preferirem, seno de 30, dá no mesmo. Eu somo isso aqui e eu tenho o valor que é 2,1 newtons. Agora eu faço a mesma coisa em y, né? Quanto é F12y? Nada. Se ela está só já no eixo x, não tem projeção nenhuma em y, é zero. Aqui, zero. F13y agora vai ser o F13 seno de θ, né? Cosseno de θ, né? Que é cosseno de 30 graus, ou seno de 60, se eu pensar em termos desse ângulo aqui, vai dar 1,6 newtons. E esse número aqui é negativo, né? Porque está apontando para cá, certo? Então, se eu tenho meu x definido, o x usual para cá e o y usual para cá, eu esqueci de fazer uma flechinha aqui, mas ele está aqui para cima, então isso aqui é menos 1,6y. Bom, então a força resultante é a raiz quadrada do quadrado dessas duas projeções, e isso me dá 2,64 newtons. Se eu quiser saber qual é o ângulo, é só tomar a tangente do ângulo, né? E a tangente desse ângulo é o que? É o cateto oposto, que é o F1y, que é essa projeção aqui, né? F1y dividido pelo F1x, e eu sei quanto vale esse cara aqui que eu chamei de φ, e esse negócio aqui, essa soma, essa divisão vai me dar um ângulo, né? A tangente desse ângulo vai ser esse fulano, portanto o ângulo vai ser 37,3 graus. E se eu tivesse 50 forças? Se eu tivesse 50 forças, eu tinha que somar todas as 50 forças da forma como eu fiz aqui, e a gente vai ver exercícios mais sofisticados aí pra frente. Muito bem. E agora eu quero falar para vocês que o fato da gente saber que existem cargas positivas e negativas no mundo podem reverter em várias aplicações e em vários conhecimentos. O primeiro que eu quero falar para vocês é sobre a impressora laser. Então, isso aqui eu vou aumentar para ficar maiorzinha, para a gente poder enxergar.
Que coisa fantástica que é essa impressora que vocês usam o tempo todo, né? Então, como é que ela funciona? Bom, a gente tem um toner, que dentro do toner tem aquele pó que vai estar carregado positivamente. A gente tem o laser, que vai marcar o papel com carga negativa, para depois eu jogar esse pozinho onde o papel está marcado, e esse pozinho, que vai ter carga positiva, ficar grudado na carga negativa. Então vamos ver como é que isso funciona, né? Então eu tenho um fiozinho que vai espalhar íons, né, partículas carregadas sobre o cilindro, carregando positivamente. Aí esse laser vai escrever sobre os cilindros, né? Então se ele tinha essa aqui positiva, quando o laser escreve, ele vai fazer marquinhas negativas. E aí eu tenho esse toner, que também tem cargas positivas. Então esse rolo vai aplicar o pó do toner com carga positiva em cima desse cilindro, e esse pó só vai aderir nas áreas que tem carga negativa, escrita pelo laser, certo? Então a carga positiva vai se aderir onde tem carga negativa. Então esse cara vai girar e aqui o papel vai ser alimentado por trás, né? Vai passar ali ao redor do toner, de tal forma que esses fios vão espalhar essa carga negativa mais forte sobre o papel para fixação do pó do laser, e depois esse papel é esquentado para essa coisa ficar grudada. Tá? Então, isso aqui é uma esquematização bem simples de como a impressora laser funciona, mas vocês percebam que tudo se baseia no fato de que eu tenho cargas positivas e negativas que vão se atrair. E depois a gente tem uma lâmpada que vai descarregar esse cilindro, certo? Para que você possa imprimir outra coisa que vem para trás, né? Outra folha, mais informação que vem ali atrás. Então a lâmpada esquenta, descarrega e aí o processo recomeça. Né? É um exemplo que eu acho incrível, mas ele não é a única coisa que funciona assim, né? Se a gente pensar, tem também a pintura eletrostática que se baseia num princípio parecido. Aí fica a sugestão para vocês darem uma olhadinha no Google e descobrir como é que isso funciona. Muito bem, já que estamos falando em carga, agora eu vou falar um pouquinho sobre o átomo, né? Então tem aqui uma figurinha do átomo. Então o átomo é constituído de um elétron e um núcleo. Isso aqui está com uma escala completamente errada, né? O raio do átomo é da ordem de 10 a menos 10 do metro, um angstrom, e o raio do núcleo é da ordem de menos 10 a menos 15 do metro, um femtômetro, ou um Fermi. Então percebe que tem aí 10 a menos 15 a 10 a menos 10, 5 ordens de grandeza, então é claro que isso não podia estar desenhado dessa forma, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona, né? Porque 10 a menos 5, se eu botasse um núcleo aqui, os elétrons, as eletrosferas nas quais os elétrons orbitam, isso ia estar fora aqui do possibilidade da minha tela do computador ou do meu desenho. Então, dito isso, né, sobre as escalas aqui, que são escalas erradas, mas só para a gente ter uma ideia do que acontece, no centro do átomo a gente tem um núcleo que ele é constituído de prótons e nêutrons. Então, os prótons, eles são partículas de carga positiva, e os nêutrons, como o nome diz, são partículas neutras, não tem carga elétrica. Os elétrons, por sua vez, são partículas de cargas elétricas negativas, de tal forma que um átomo como a gente conhece, é um cara neutro, né? Então, o número de elétrons que eu tenho na eletrosfera, essa região conhecida como eletrosfera, tem que ser equivalente ao número de prótons que eu tenho dentro do núcleo. Por que equivalente? Porque o próton tem a mesma carga que o elétron, só que de sinal contrário, de tal forma que isso seja neutro. E o que a gente sabe é que então a gente tem uma conservação de carga aqui, que é uma coisa que se permeia aí por reações químicas, né, estequiometria de colégio, e por reações nucleares, das quais eu vou falar a seguir. Tá, então, antes de eu continuar, eu vou fazer aqui vou trazer aqui para vocês um resuminho que me foi oferecido pela Wiley, né, que é a editora que publica o Resnick Halliday e colaboradores, né, para a gente fazer um resuminho do que eu tentei falar até agora. Então tem aqui
a lei de Coulomb. Então aqui, o que a gente mostra, né? O que é uma carga induzida? Então, se eu tiver uma barrinha de plástico, se eu tiver aqui primeiro um cobre, né? Um bastãozinho de cobre. O cobre é um metal, portanto, ele é bom condutor elétrico. Se eu aproximar desse cobre um plásticozinho carregado, o que é que vai acontecer, né? Ele está carregado negativamente, então ele vai atrair as cargas positivas do meu cobre, porque o cobre ele tem cargas positivas e negativas, em princípio ele está neutro, mas quando eu aproximar uma carga negativa de uma região dele, ele vai puxar as cargas positivas que estão aqui dentro e as cargas negativas vão ficar automaticamente em outra região, né? As positivas vão vir porque foram atraídas por esse plástico. E aí o que acontece? Esse fulaninho gira, né? Gira no sentido de que as cargas positivas vão tentar se aproximar desse material que estava eletricamente carregado. Então esse é um. Esse aqui é a lei de Coulomb, que eu já mostrei para vocês, né? Então, em módulo, essa força é 1 sobre 4πε0, o módulo das cargas sobre o R ao quadrado. E aqui uma figurinha também parecida com a que eu já mostrei. Se eu tiver duas cargas de mesmo, duas partículas pontuais de mesma carga, a uma distância R, a gente desenha essa força no sentido de que elas se afastam. Se uma for positiva e a outra for negativa, então a gente desenha essa força de tal forma que elas se atraiam. Eu vou aumentar isso aqui pra gente, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Só pra gente olhar aqui pro desenho, né? Então aqui, ó, duas cargas positivas, a gente desenha essa força indo para cá. Duas cargas negativas, a gente também desenha essas forças aqui se afastando umas das outras. E uma carga positiva e uma negativa, a gente desenha essas duas, essas forças se aproximando. E aí, a lei de Coulomb nos diz que quando a gente tem muitas forças atuando numa só partícula, a força total é a resultante de todas as forças, lembrando que são grandezas vetoriais, então elas têm que ser somadas de forma adequada. E aqui um desenhozinho interessante, né? Vamos supor que a gente tem aqui numa linha uma distribuição, né, acadêmica de um elétron, um próton e um próton. E aí eu pergunto para vocês, se a gente for desenhar nesse próton central, qual é a direção das forças devido ao elétron e da força devido ao outro próton? Bom, o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Então, se eu for desenhar essa força, ela está apontando para cá, certo? Está querendo se aproximar. Se eu for desenhar essa força aqui, ela também está apontando para cá. E aqui? Aqui, esse próton, ele está querendo se afastar desse outro próton. Então, eu vou desenhar para cá, né? E se eu vou desenhar isso, eu vou desenhar para cá. Muito bem, isso me remete à história dos prótons e dos elétrons lá no desenho que eu mostrei para vocês do átomo, né? Aí vocês vão dizer assim, bom, mas se no núcleo do átomo eu tenho um monte de prótons e todos esses prótons têm carga positiva, como é que eles ficam lá dentro, né? Como é que eles não se repelem todos? Sim, eles se repelem todos. Eles se repelem todos, mas existe uma outra força, que é a força nuclear forte, que é muito mais forte do que a força elétrica, que mantém esses prótons todos ali dentro do núcleo, e a gente vai ver isso aí ao longo do curso, a gente vai falar sobre isso, e a gente vai formalizar isso de uma forma mais bonita e mais sofisticada lá no curso de Física Nuclear, para quem for fazer isso, no curso de Física. Muito bem. E aí, por fim, eu ainda queria falar para vocês, deixa eu ver aqui, que a carga elétrica, ela é quantizada, né? Ela é quantizada no sentido de que uma carga ela é dada por N vezes a carga do elétron. Então, quando eu digo que a carga é, sei lá, e a carga do elétron, que é o tal do âmbar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Tá aqui o que eu queria escrever. Então, a gente costuma escrever a carga elétrica, onde esse N é um número, 1, 2, 3, 4, 5, uma certa vezes esse valor aqui. Ok.
símbolos aí para as coisas que eu falei para vocês do átomo, né? Então, o elétron a gente sempre escreve assim, como um E. Como existe a sua antipartícula, que é o pósitron, que é também descrita pelo E, muitas vezes o elétron aparece com esse sinalzinho de negativo aqui, lembrando que ele tem uma carga elétrica negativa, menos E. O próton, por sua vez, ele tem uma carga elétrica igual à carga do elétron, já falei isso aqui, né? Só que positiva. E o nêutron, cujo símbolo é um Nzinho, tem carga elétrica nula. E aí, só para a gente finalizar, eu disse para vocês aqui que a carga é conservada, então se eu tiver uma reação elétron mais pósitron, percebam que isso aqui, ó, uma é negativa, outra é positiva, então do outro lado não pode ter carga nenhuma, né? Tem que ser zero. Então essa reação aqui gera 2 fótons, que é uma coisa que a gente vai ver lá no curso de estrutura da matéria. Por outro lado, um fóton pode decair numa partícula e a sua antipartícula, porque uma tem carga negativa e a outra tem carga positiva. Ok. Para finalizar, eu quero falar para vocês sobre os raios. Então, vamos ver aqui, eu já tinha deixado isso separado, mas eu perdi. Então, eu vou fazer de novo. Vamos ver aqui. Revista, deixa eu só tirar isso aqui para eu poder enxergar o que eu estou digitando. Questão de ciência. Então, esse é um artigo que eu escrevi para essa revista, que chama Revista Questão de Ciência, que fala sobre os raios, né? Então, eu me pergunto como é que esses jogadores de futebol morrem num campo de futebol num dia de tempestade. Ou, na verdade, eu me pergunto como é que uma partida de futebol continua acontecendo num campo de futebol que não tem um para-raios adequado. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os raios, né? Que nada mais são do que aproximação de cargas elétricas positivas e negativas. Então, o Brasil tem a maior incidência de raios do mundo. São 77,8 milhões de raios por ano em média. Né? E aí tem um grupo ligado ao INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que está sofrendo fortes ameaças atualmente aí. Hoje eu recebi uma carta aí de apoio aos pesquisadores do INPE. Mas o INPE faz coisas incríveis e uma delas é manter um site no qual se pode acompanhar o mapa de raios que caem no Brasil em tempo real. Então, aqui que legal. Se eu vier aqui, a gente vai lá. Vamos ver se esse negócio carrega, claro. Sempre tem um voodoo eletrônico, mas funcionou. Então, a gente pode olhar aqui e ver o que está acontecendo, né? Em tempo real, eu sei qual é a atividade elétrica e aí eu não vou ficar olhando sobre isso. Aqui, ó, tem até uma coisa interessante, né? Queda da poluição devido à Covid-19 diminui raios em São Paulo. Mas a gente pode vir aqui e olhar no mapa, e se vocês tiverem curiosidade, né? Podem olhar diversos lugares do país onde é que está tendo ou não raios elétricos. Mas aí eu vou voltar lá para falar o que eu queria. Que é saber como é que esses raios são gerados, né? E por que eles matam tantas pessoas e como que a gente faz para evitar as mortes. Então, para evitar as mortes é o que a gente está fazendo com a Covid, o que a gente deveria fazer, isolamento. Significa que se tem um raio lá, a gente se isola e a gente fica, né, tem uma tempestade, a gente fica longe dela. Certeza absoluta que a gente não morre com um raio na cabeça. Bom, aqui tem um texto que depois vocês podem ler, mas na verdade o que eu quero dizer é que o raio é uma descarga elétrica que resulta da atração entre cargas positivas que estão no solo e negativas que estão acumuladas nas nuvens. Né? Essa força produz um aquecimento enorme do ar que faz isso acontecer em 2 coisas ao mesmo tempo que está todo mundo acostumado. Uma delas é a grande luminosidade e a outra é o barulho, o trovão, né? Que é uma onda sonora que é gerada pelo deslocamento desse ar, que em geral é muito quente. Como a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitavo e a velocidade do som no ar é 343, é claro que a informação luminosa chega nos nossos olhos muito mais rápido do que a velocidade, do que a informação auditiva, né? E aí quem já fez o curso de Física 2 sabe que tem até uma formulinha que nos deixa identificar mais ou menos qual é a distância do raio, se a gente cronometrar a diferença do tempo entre
o que a gente enxerga e o que a gente ouve. Bom, o trovão, ele pode atingir um nível sonoro altíssimo, 120 decibéis, né, que é equivalente a uma turbina do avião. E a corrente elétrica que é gerada no raio é muito grande, pode ir de 30 mil amperes, eu já falei para vocês o que é o ampere, né, que é coulomb por tempo, né, carga por tempo. Percebe? 30 mil amperes equivalem a 60 mil lâmpadas de 50 watts, ou 30 mil lâmpadas de 100 watts. Então é brutal. Mas pode chegar a 200 mil ou 300 mil amperes. Então é realmente uma iluminação e tanto. Bom, outra coisa que nos interessa, então, como é que gerou essa carga, como é que essa carga negativa foi gerada nas nuvens, né? Então, isso tem a ver com o processo de formação das nuvens a partir da condensação de água na atmosfera. Ela junta a água, junta partículas de gelo, junta granizo, né? E essas coisas podem colidir, elas estão ali condensadas, podem colidir entre si. Quando isso acontece, elas eletrificam o interior das nuvens. E aí tem as classificações das nuvens, aí que quem tiver interessado pode olhar lá, a cumulos nimbus e blá 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 blá, que são nuvens com estratificações internas distintas. Muito bem, essas cargas positivas que se acumulam no interior das nuvens, em geral elas ficam na parte superior e as cargas negativas na parte inferior. E o solo tem as cargas positivas. E aí então, em princípio, pode ser geradas descargas elétricas também dentro da nuvem, né? E isso vai propiciar com que sejam geradas descargas elétricas que chegam até o solo. Essas descargas aí, né, essas descargas que induzem cargas opostas no solo, positivas, né, porque a parte de baixo da nuvem é negativa, elas podem ser ascendentes, né, do chão para a nuvem, ou descendentes da nuvem para o chão. Bom, aqui depois quando vocês lerem os links, quando lerem o texto, tem um link aí com várias curiosidades sobre como é que essa coisa acontece. Mas o que eu queria dizer é que o caminho que esses raios percorrem não é um caminho qualquer, eles vão procurar sempre uma ponta para que esse raio, né, percorra um caminho facilitado. E esse efeito de correr pelas pontas tem a ver com uma coisa que a gente chama poder das pontas, que a gente vai ver daqui a pouquinho ainda nesse curso, que diz que o campo elétrico, a gente vai ver o campo elétrico no próximo vídeo, ele se torna mais intenso na vizinhança de uma ponta e, portanto, tende a concentrar mais cargas nas regiões pontiagudas de um condutor. Muito bem, o corpo humano, né, os seres humanos são bons condutores, a gente é água com sal. Né? Se a gente estiver no mar, então é uma beleza. Né? Então é o caminho ideal para que as cargas positivas do solo tendam a se encontrar com as cargas negativas que estão lá na nuvem. Então, justamente pelo fato de que a corrente elétrica é a junção de cargas e que existe o poder das pontas que vai priorizar a passagem dessa descarga elétrica por coisas pontiagudas, é que o caminho para percorrer pode ser o nosso corpo. Como curiosidade aqui, ficou a informação de que o Cristo Redentor no Rio recebe cerca de 6 raios por ano. Né? Então, é um bocado. Então, agora vamos imaginar um jogador num campo de futebol, né? Ou um turista desavisado numa praia num dia de tempestade. É por eles, não é azar, não. É o caminho correto para facilitar o encontro dessas cargas positivas com negativas. Portanto, evitem a praia, evitem jogar futebol em dias de tempestade. Eu hoje vou parar por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre campo elétrico. Não percam, até mais!